O enigma do número 120, longevidade, advertência e o propósito divino revelado no tempo. Olá, sejam profundamente bem-vindos ao canal Leitura Sagrada, onde hoje, mergulharemos nas profundezas de um número que, por vezes, passa despercebido, mas que, ao ser analisado sob a lente da revelação bíblica, revela conexões surpreendentes e significados que ressoam com a própria estrutura da criação e da redenção, o número 120. Você já parou para pensar na intrincada arquitetura dos números que permeiam a narrativa bíblica? Já se questionou se existe uma razão subjacente para a recorrência de certas cifras em eventos cruciais da história da salvação? O número 120, embora não seja dos mais proeminentes como o 3, da Trindade, o 7, da perfeição, ou o 40, da provação, surge em contextos que apontam para temas de longevidade, advertência, preparação e momentos decisivos no plano de Deus. Preparem seus corações e suas Bíblias, pois esta é uma jornada que nos levará das eras antediluvianas à vida de grandes líderes, desvendando como o Eterno utiliza até mesmo os números para comunicar sua vontade e propósito. Além da quantidade, a linguagem numérica de Deus e a perspectiva hebraica. Na cosmovisão hebraica, os números transcendem a mera quantificação. Eles serviam como símbolos, carregando significados teológicos e proféticos que complementavam a narrativa textual. Cada número, em seu contexto, podia apontar para verdades divinas, atributos de Deus ou princípios da sua interação com a humanidade. O número 120, nesse contexto, pode ser visto como um número de ciclo completo de tempo para um propósito específico, de um período de transição ou de preparação para uma nova fase da administração divina. O propósito divino na ordem numérica, Salmos 19, 1-4. A Bíblia, como a palavra inspirada de Deus, reflete uma ordem e uma precisão divinas. Salmos 19, 1-4 declara: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, cujo som não se ouça. Por toda a terra se estende a sua linha, e as suas palavras até os confins do mundo. Se a própria criação revela a glória de Deus em sua ordem e padrão, por que não poderíamos encontrar padrões e simbolismos intencionais na linguagem numérica da sua revelação escrita? Compreender seu simbolismo nos ajuda a desvendar camadas mais profundas da palavra de Deus e a apreciar a meticulosidade do Criador. Desenvolvimento. O enigma do número 120, marcadores divinos na história da humanidade. As principais ocorrências do número 120 na Bíblia, buscando conexões e desdobramentos teológicos que iluminem a sua importância como um marcador da administração e vontade de Deus. Gênesis 6, 3, o limite divino, advertência, paciência e a brevidade da vida. A primeira e mais intrigante menção do número 120 na Bíblia aparece em Gênesis 6, 3, em um contexto de crescente maldade da humanidade antes do dilúvio. Então, disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. O contexto da corrupção universal, Gênesis 6, 5, 11, 12. Antes dessa declaração, Gênesis 6 descreve a profunda depravação moral da humanidade. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A terra estava cheia de violência e corrupção. A paciência de Deus estava atingindo um limite. Duas interpretações principais para seus dias serão 120 anos. Limite de longevidade humana. Uma interpretação comum é que Deus, diante da corrupção, impôs um novo limite máximo à longevidade humana de 120 anos. Isso marcaria uma drástica redução em relação às centenas de anos vividos pelos patriarcas antediluvianos, como Matusalém, que viveu 969 anos. Curiosidade e aparente contradição. No entanto, o próprio livro de Gênesis, no capítulo 11, parece contradizer essa interpretação literal imediata, apresentando genealogias com indivíduos que viveram mais de 120 anos após o dilúvio, como Arfaxade, 438 anos, Selá, 433 anos, e Éber, 464 anos. Essa redução da longevidade foi gradual.
Diante dessa aparente contradição, alguns sugerem que a frase em Gênesis 6:3 pode ser mais uma tendência ou um novo padrão estabelecido, ou um declínio generalizado na expectativa de vida ao longo das gerações pós-dilúvio, talvez influenciado por um ambiente global alterado. Período de advertência antes do dilúvio. Esta é a interpretação mais aceita por muitos estudiosos, e a mais consistente com a cronologia e o contexto. Ela sugere que Gênesis 6:3 se refere a um período de 120 anos de advertência divina que Deus daria à humanidade antes de enviar o dilúvio. A paciência de Deus é um testemunho da imensa paciência e longanimidade de Deus, oferecendo uma última oportunidade para que a humanidade se arrependesse de seus maus caminhos. Noé como pregador da justiça. Durante esse período, Noé, o pregador da justiça, 2 Pedro 2:5, foi instruído a construir a arca, Gênesis 6:14-16, e, presumivelmente, a pregar o arrependimento e o juízo iminente. Imagine a cena: Noé, durante 120 anos, trabalhando incansavelmente na construção de um imenso barco em terra seca, enquanto alertava seus contemporâneos sobre a iminente destruição. A arca em construção era um sermão silencioso e contínuo. O início e o fim do período. Se Noé tinha 500 anos quando seus filhos nasceram, e o dilúvio começou quando ele tinha 600 anos, então o período de construção da arca e de advertência durou 100 anos. A interpretação de 120 anos de advertência não se encaixa perfeitamente nessa cronologia se tomada rigidamente como o início da construção, mas pode referir-se a um período profético mais amplo que Deus concedeu à humanidade em sua longanimidade, antes do dilúvio. Moisés e os 120 anos, uma vida de serviço, vigor e a conclusão de uma era, Deuteronômio 34:7, Êxodo 7:7, Números 14:34. O número 120 também marca um ponto significativo na vida de um dos maiores líderes da história de Israel, Moisés. A plenitude da vida de Moisés, Deuteronômio 34:7. Deuteronômio 34:7 nos informa: tinha Moisés 120 anos quando morreu, não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. A longevidade de Moisés, com saúde e vigor preservados até o fim, é um testemunho notável do favor divino e da capacitação de Deus para seu servo. 3 períodos de 40 anos. A vida de Moisés é frequentemente dividida em 3 períodos de 40 anos, somando 120 anos. 40 anos no Egito. Sua vida como príncipe no palácio de Faraó, preparando-o para a liderança, embora ele não soubesse. 40 anos no deserto de Midian. Sua vida como pastor, cuidando do rebanho de Jetro, preparando-o para guiar Israel, Êxodo 3:1. 40 anos liderando Israel no deserto. Sua vida como libertador e legislador, do Êxodo até a fronteira de Canaã, Êxodo 7:7, que o menciona com 80 anos na saída do Egito, e Números 14:34, que fala dos 40 anos do deserto. O clímax de uma vida de serviço. Aos 120 anos, Moisés concluiu sua grandiosa missão de libertar Israel da escravidão e conduzi-lo até a terra prometida, embora não tenha entrado nela devido a um ato de desobediência. Números 20:12. Aos 120 anos, ele proferiu as leis e as exortações finais de Deuteronômio, entregando a liderança a Josué. O significado profético e simbólico. Aos 120 anos de Moisés, o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida. O número 120 aqui simboliza a conclusão de um ciclo de preparação e liderança divina e a transição para uma nova fase no plano de Deus para Israel. Ele representa uma vida plena e frutífera, totalmente dedicada ao serviço de Deus. O número 120 em outros contextos bíblicos, símbolos de plenitude e preparação para o Espírito. O número 120 aparece em outros momentos significativos na Bíblia, sugerindo um simbolismo de plenitude, organização divina e preparação para a ação de Deus. O número dos sacerdotes tocando as trombetas. 2 Crônicas 5:12 na dedicação do Templo de Salomão, um momento de glória e presença divina. A Bíblia registra um número específico de sacerdotes que tocaram as trombetas. E os levitas cantores, todos eles, de Asaf, de Emã, de Jedutum, e de seus filhos e irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, e com saltérios e harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas. Significado: o número 120 sacerdotes tocando trombetas nesse ato de louvor e adoração solene,
que precedeu a nuvem da glória do Senhor encher o templo, pode simbolizar a plenitude da adoração e da preparação para a manifestação da presença de Deus. O número de discípulos no cenáculo antes do Pentecostes, Atos 1:15 no Novo Testamento, o número 120 reaparece em um momento crucial da história da igreja primitiva. Após a ascensão de Jesus, os discípulos se reuniram em Jerusalém para orar e esperar a promessa do Espírito Santo. E, naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, era o número dos nomes, perto de 120, disse. Significado: os 120 discípulos no cenáculo representam a plenitude da comunidade apostólica e o remanescente fiel que estava se preparando para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Atos 2. A união desses 120 indivíduos em oração e expectativa foi o catalisador para o nascimento da igreja e o início de sua missão. É um número de preparação para uma nova era, a Era do Espírito. Síntese do simbolismo dos 120, ciclos divinos, testes e novas eras. Ao analisar as principais ocorrências do número 120 na Bíblia, podemos identificar padrões consistentes em seu simbolismo. Período de advertência e paciência divina, em Gênesis 6:3, representa a longanimidade de Deus antes de um juízo cataclísmico. Conclusão de um ciclo de liderança, preparação, na vida de Moisés, marca o fim de sua jornada e a transição para Josué. Plenitude e preparação para manifestações divinas, na dedicação do templo e no cenáculo antes do Pentecostes, indicam um número completo de pessoas ou agentes prontos para a ação de Deus. Transição para uma nova dispensação, em todos os contextos, o 120 marca o fim de uma era ou ciclo e o início de outro, muitas vezes com um propósito divino específico. O legado do 120 para a fé contemporânea, lições de obediência, paciência e expectativa. A compreensão do número 120 não é apenas uma curiosidade bíblica, ela tem implicações profundas para nossa fé e prática cristã hoje. A paciência e a longanimidade de Deus. A história dos 120 anos de advertência antes do dilúvio nos lembra da infinita paciência de Deus para com a humanidade. Mesmo diante do pecado, Ele oferece oportunidades para o arrependimento. Isso deve nos inspirar a ser pacientes com os outros e a confiar no tempo de Deus para todas as coisas. O valor da obediência e da preparação. Moisés viveu 120 anos em obediência ao chamado de Deus, preparando-se e liderando o povo. Os 120 discípulos se prepararam em oração no cenáculo. Isso nos ensina que a obediência e a preparação são cruciais para o cumprimento dos propósitos de Deus em nossa vida. A confiança na soberania divina sobre o tempo. A história nos mostra que Deus é o Senhor do tempo. Ele estabelece os limites e os ciclos, e tudo acontece de acordo com seu plano perfeito. Isso nos dá paz em meio à incerteza, sabendo que Deus está no controle. O chamado à unidade. Os 120 discípulos no cenáculo estavam unidos em oração. A unidade é um pré-requisito para a manifestação do poder do Espírito Santo e para o cumprimento da missão da Igreja. O relógio divino e o convite à vida com propósito. Vimos como essa cifra pontua momentos cruciais na história da salvação, desde a paciência de Deus antes do dilúvio até a plenitude da comunidade apostólica no nascimento da Igreja. O 120 nos fala de limites divinos, de ciclos de preparação, de transições e da soberania de um Deus que governa o tempo e o destino. Que este estudo tenha iluminado sua compreensão sobre a meticulosidade da palavra de Deus e a profundidade de seu plano. Que possamos aprender com as lições que o 120 nos oferece, vivendo em obediência, paciência e unidade, sempre prontos para a próxima fase da jornada que Deus tem para nós. Se este estudo aprofundado sobre o número 120 tocou seu coração e você deseja continuar explorando os tesouros e mistérios da Palavra de Deus, convido você a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se agora no canal Leitura Sagrada. Ative o sininho para receber todas as nossas notificações e não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu like se este conteúdo te edificou e compartilhe essa sabedoria com amigos e familiares, para que mais vidas sejam alcançadas pela mensagem transformadora da Bíblia. Sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você. Amém.